Êxodo 14, a partir do verso 5. Esperar esse povo se acomodar. Que bênção. É bom ter vocês aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. É uma história conhecida de vocês. A gente vê essa história sendo retratada em quadros. A gente ouve essas histórias desde a época que a gente é criança. A gente ainda tem algumas crianças aqui, e essas crianças vão lembrar dessas histórias. Quem nunca entrou numa casa e viu aquele quadro pintado do mar vermelho se abrindo e o povo passando pelo meio do mar, né? Essa história é uma parte dela que nós vamos ler hoje, até o verso 15, do 5 até o 15. A palavra de Deus diz assim: Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntaram. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além de mais carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, os alcançaram no acampamento em Pi-Hahirote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: Deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O último verso que leremos, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Feche os seus olhos, oremos. Deus, querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, nessa oração, a gente quer pedir ao Senhor que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que jovenzinhos, crianças, adultos, todos entendam a sua palavra, todos percebam a sua direção. Que o próprio Senhor, a quem nós oramos, fale ao nosso coração. E falando o Senhor, que haja reverência em nós. Deus, é muito comum e em nada atrapalha, Senhor, um bebezinho que chora, uma criança inquieta. Mas os adultos, Senhor, que o Senhor possa trazer reverência ao nosso coração, para que a gente ouça a sua palavra com atenção. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, estamos em comemoração aos 70 anos da nossa igreja. E em comemoração aos 70 anos, nesse ano em especial, embora o próximo ano vai ser um ano de crescimento, esse ano é um ano de consagração. É um ano que a gente precisa se preparar. E quando eu falo se preparar, é preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para aquilo que Deus vai fazer nos anos que estão por vir. Deus nos prepara hoje para que sejamos
aquilo que Ele quer de nós nos próximos anos. Olha que coisa fantástica. Estamos vivendo a escola de Deus, e a escola está nos ensinando esse ano sobre consagração. Nós precisamos ser uma igreja consagrada a Deus. Seremos ou somos uma igreja consagrada a Deus, amém? O Senhor vai fazer isso realidade em nós. Mas para que a gente de fato seja consagrado ao Senhor, nós precisamos aprender o que é uma igreja consagrada. Nós precisamos entender como é que Deus consagra o seu povo. Como é que Deus faz com que esse povo, que não é um povo dedicado a Ele, se torne um povo dedicado a Ele. Como que essa transformação acontece? Onde é que a gente liga esse botão? Tem água aqui, graças a Deus. Onde é que a gente liga esse botão? Como é que a gente faz essa chave virar? Se eu apagar a luz da igreja de novo, irmãos, a gente vai ficar no escuro. Mas existe um botão que eu posso apertar e essa luz acende. Mas como é que essa luz acende na nossa vida? Como é que essa luz acende na nossa igreja? Eu quero convidar você a refletir como é que a luz acendeu no povo de Israel. Esse povo de Israel que era escravo no Egito, esse povo de Israel que não era dono nem de si mesmo, esse povo de Israel que já estava ali há 400 anos aproximadamente, e Faraó mandava neles. Imagina vocês agora não são mais donos do próprio nariz, existe um rei que nem é desse povo, e ele está governando sobre a gente. Que situação chata, né? Não seria chato? Você fala assim, olha, amanhã eu estou me programando, eu venho de manhã para a igreja, vou estudar, e aí vem um rei qualquer que manda em mim e vai falar, não, amanhã você vai carregar pedra, amanhã você vai montar essa parede, amanhã você vai construir essa estrutura. Era um povo que não tinha nem decisão sobre si mesmo. O povo sem Deus é assim. A humanidade sem Deus é desse jeito. Eles são escravos sem perceber. Quem não tem Deus, quem não tem Jesus como rei, e pensa que é o rei de si mesmo, na verdade não é. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando estávamos no mundo, éramos controlados pelas hostes do inferno, as hostes do mal. Quando estamos no mundo, nós somos controlados pelo príncipe das trevas. Existe muita gente vivendo uma opressão sem saber. Aliás, essa semana eu estava em algum lugar conversando sobre a imposição que o mal faz sobre algumas vidas. E naquela conversa nós falamos sobre, em algumas ocasiões, que o mal está tão presente na vida de alguém que esse mal transborda. E aí a gente tem aqueles casos onde o inimigo se manifesta, né? E a gente já viu circunstâncias como essa. O mal está tão presente naquela vida que transborda. Ou de alguma forma se manifesta. E eu quero dizer que é triste demais quando a gente vê alguém tão oprimido, alguém tão usado pelo maligno dessa maneira. Mas não se engane. Não são só os endemoniados que são oprimidos pelo mal. Circunstância tão ruim quanto o endemoniado é alguém que está oprimido, mas não aparece. É alguém que você lida com aquela pessoa, mas você não consegue perceber o quão entregue às trevas ela está. O quanto essa família está ali em uma circunstância de escuridão. O quanto Jesus, não sendo rei, o príncipe das trevas se torna rei, ele toma posse do lugar, até o dia em que o libertador chega e liberta tudo. Até o dia em que Deus começa a operar um milagre no meio daquelas circunstâncias. O povo é meu, eu vou libertar, e é isso que Deus faz com o povo do Egito. Eles estavam presos, eles eram cativos, eles eram oprimidos. E a Bíblia fala que Deus escuta a oração e o clamor do povo e os liberta. Deus tira eles dessa circunstância de escravidão. Irmãos, eu não sei se você consegue captar a alegria de alguém que está preso e é liberto. Talvez só se tivéssemos aqui entre nós, e eu não sei se nós temos ex-presidiários, a alegria de você estar encarcerado, a alegria de você estar com a sua liberdade cassada,
a alegria de você estar sem a possibilidade de ir para onde você quer, sem o direito de ir e vir. Você está preso e de repente Deus te liberta. Imagina a alegria que deve ser uma pessoa assim, né? Saiu da cadeia, 20 anos, 30 anos, 400 anos. Tinha gente aqui que não sabia o que era ser livre. Tinha gente aqui que nunca tinha vivido liberdade. Estou igual a Renata quando pregou. Aleluia. Irmãos, tem gente caminhando por aí, tem gente vivendo as suas vidas, e elas não sabem o que é liberdade. Elas estão tão acostumadas a fazer o que elas acham que elas querem, mas na verdade o que elas acham que elas querem, quando elas falam assim, eu faço o que eu quero, na verdade não é o que elas querem, é o que o mal quer para a vida delas. E nessa de fazer o que o mal quer, elas continuam achando que são livres sem ser. Elas continuam achando que têm liberdade sem ter. São pessoas que vivem as suas vidas fazendo, entre aspas, o que querem, mas sem perceber que elas não estão fazendo o que querem. Elas estão fazendo o que o mal quer que elas façam, mas ainda assim batem no peito e dizem, eu sou livre. Porque uma pessoa entregue a um vício, seja ele a uma substância química, seja o vício de relacionamentos fracassados, de envolvimentos sexuais, uma pessoa que tem o vício de dizer sim para a sua carne, essa pessoa não é livre, essa pessoa é presa, essa pessoa é encarcerada. E nós vivemos em uma realidade onde temos inúmeros encarcerados andando por aí. Uma igreja consagrada ao Senhor é uma igreja, em primeiro lugar, uma igreja que foi liberta. Em nome de Cristo Jesus, se tem presos, aprisionados aqui nesse lugar, hoje é noite de libertação. A igreja, uma igreja consagrada, é uma igreja que em algum momento teve um encontro com Cristo. E quando eu falo encontro com Cristo, eu sei que tem gente que pensa, amanhã eu marquei um encontro com Jesus ali, eu vou tomar um açaí, Jesus vai tomar um açaí comigo. Amém, quando eu vou tomar um açaí, Jesus está lá comigo sim. Mas o encontro é um encontro pessoal, é um momento em que Deus fala ao seu coração, em que o Espírito Santo trata aí dentro de você e revela a você, seja através de uma mensagem, seja através de um louvor, o propósito que Deus tem para a sua vida. Esse é um encontro com Deus. Existem muitas pessoas que nunca viveram um encontro verdadeiro com Jesus, nunca tiveram esse momento de Deus falar com eles, deles ouvirem a voz de Jesus. A palavra de Deus nos diz que eles foram libertos da escravidão do Egito, e isso acontece porque para consagrar uma igreja, primeiro Jesus liberta. Você já foi liberto por Jesus? Você vive em liberdade de vida? Você vive livre de fato, com Jesus como sendo o seu rei, com Jesus como sendo o seu guia, com Jesus como sendo o seu salvador? Você não é mais inclinado às obras da carne, você é de fato inclinado às obras do Espírito, você é livre de fato. A igreja consagrada de Jesus é uma igreja livre, amém? Somos livres em Cristo Jesus, temos liberdade de adoração, temos liberdade de fazer aquilo que o nosso Pai Celestial quer de nós, e isso é liberdade também. Eles foram libertos por Cristo Jesus, e por isso eles estavam saindo ali do Egito. Mas não se engane, quando eu disse hoje de manhã
que a mensagem triunfalista não é a mensagem da palavra de Deus. Eu reafirmo isso, porque estar com Cristo e ser uma igreja consagrada também significa sofrer perseguições. Faraó, arrependido de ter permitido que aquilo acontecesse, vai atrás. O inimigo não está satisfeito de ter perdido, não. O inimigo não quer você e a sua família rendendo louvores a Jesus. O inimigo não quer você e o seu coração prostrado diante de Cristo em adoração. O inimigo não está feliz com essa libertação, não. A Bíblia nos fala que o nosso adversário está ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O seu inimigo está ao redor, o inimigo das nossas almas está nos rodeando, está nos cercando. Irmãos, eu lembro com vários traumas. Um filme que eu vi na minha infância, e não é a versão atual, que foi lançada ali nos anos 2000, mas a versão antiga, que foi lançada lá na década de 70, do filme O Peregrino. Não sei quantos de vocês puderam ver. O Peregrino é a história de alguém que encontra a Bíblia e começa a uma caminhada cristã. É, depois da Bíblia, o livro mais vendido no mundo, para os irmãos terem uma ideia. John Bunyan é o autor desse livro, e se você não leu, eu recomendo você que leia, tá bom? Entre nesse grupo aí de o livro mais vendido, mais lido no mundo, depois da Bíblia. Esse peregrino, ele encontra a palavra, ele começa a caminhar com Deus, e a história vai nos mostrando as dificuldades que ele encontra nessa caminhada, porque, principalmente no livro e no filme antigo, o diabo está o tempo todo tentando fazer com que ele pare. O peregrino, ele sofre inúmeras intempéries, porque o diabo está tentando desviar ele do caminho, está tentando corromper o coração dele. Sem dar spoiler, mas você já imagina, o filme e o livro terminam de uma forma agradável. Ele termina a caminhada no lar celestial, glória a Deus. Ele termina a caminhada dele no céu de glória, a caminhada vai levar ele para o céu. E aí, ou seja, ele morreu, o diabo perdeu. E eu lembro, aí vem o trauma, eu lembro com vários traumas, porque quem fazia o papel do diabo era um senhor branco, bem obeso, com uma cara de perverso. E nas cenas pós-crédito, você acha que a Marvel que inventou isso, mas o Peregrino já tinha, nas cenas pós-crédito, o diabo está sentado num cemitério, olhando para a lápide do peregrino. E aí ele aponta para a lápide do peregrino e fala assim: esse aí eu perdi. Aí ele aponta para uma outra lápide e diz: mas aquele ali é meu, está comigo. Aquele outro lá, olha, é meu também, está comigo. E eu fico pensando o que o diabo vai dizer quando ele apontar para a sua lápide, ou para a minha lápide. Aquele ali está comigo, aquele ali eu também perdi. Mas aquele ali eu ganhei, e agora? Quem eu vou ganhar? Aí, como última cena, o diabo olha para a tela, olha para mim assim e fala assim: você. É exatamente isso que acontece. A gente vai vivendo a nossa vida, que maravilha, achando que a gente não tem inimigo. Isso é ótimo para ele, a gente achar que ele não existe, achar que ele não está tentando corromper a gente. Isso é ótimo. A melhor coisa para um inimigo, para um adversário, é o fator surpresa. Não acha que eu não existo, acha que eu não estou investindo, acha que eu não estou tentando destruir. Enquanto você acha isso, ele investe e destrói. Faraó estava doido para destruir esse povo, doido para reconquistar, doido para escravizar de novo. Igreja de Cristo Jesus, não permitam ser escravizados pelo diabo, porque Jesus já libertou vocês. Você que está aqui e ainda é escravizado, liberte-se em nome de Cristo Jesus. Faraó vai lá, vai tentar corromper, vai tentar destruir, vai tentar conquistar de novo, é por isso que ele persegue. Então, tenha consciência disso. Uma igreja consagrada ao Senhor Jesus sofre sim perseguições.
Irmãos, estamos vivendo um tempo, eu não vou falar de política, mas estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo uma corrupção em nossa sociedade, na moralidade de nossa sociedade, se é que ainda existe. Nós estamos vivendo algo orquestrado pelo mal, que está caminhando a passos largos para que qualquer conceito bíblico que a gente levante, que a gente exponha, a gente seja reconhecido como intolerante religioso. Está chegando um tempo, e se a gente não se cuidar, esse tempo vai chegar muito breve, em que pelo simples fato de eu ler a minha Bíblia em Romanos 1, e dizer, por exemplo, que o pecado da prostituição e da homossexualidade é pecado, eu vou poder ser condenado à prisão. Está chegando um tempo em que, se eu abrir minha Bíblia e falar que adultério é pecado, vai ter gente querendo me prender. Está chegando um tempo em que você falar de Deus, você já é visto como intolerante religioso. Eu estava vendo uma cena de um reality show, e me mandaram essa cena, porque a mulher, em algum momento lá do reality show, ela fala Deus, e ela fala assim: vocês se incomodam da gente fazer uma oração? E aí o pessoal reúne, alguns com uma cara meio enfesada assim, e ora. E aí depois uma pessoa chega para ela e fala assim: olha, a gente vai eliminar você porque você é uma intolerante religiosa. Aí ela falou assim: eu? O que foi que eu fiz? Aqui tem pessoas de outro credo, tem homossexuais, e eu estou aqui lidando muito bem com vocês, não apontei o dedo para nenhum de vocês. Ela falou: não, mas porque você falou o nome Deus, então a gente tem você como um intolerante religioso, porque você falou o nome Deus. Irmãos, é isso que a nossa sociedade está se tornando. Então acorde, igreja, acorde você. Nós temos sim um inimigo, nós estamos em uma guerra, mas se você estiver com Jesus, essa guerra já está vencida. Em segundo lugar, uma igreja consagrada a Deus é uma igreja que tem coragem. Irmãos, coragem. Quando Davi está para morrer, e ele dá as últimas instruções para Salomão, ele fala para Salomão: Salomão, ser homem, seja homem. E a gente usa essa expressão, não quero ser machista não, mas Davi fala isso para Salomão, numa ideia assim: olha, seja íntegro de caráter, seja homem. É assim que a gente fala quando a gente acha que a pessoa está deixando de ser homem, né? Não no sentido sexual, mas no sentido de caráter. A gente fala: ó, você disse isso para mim, seja homem, assuma, não é isso que a gente diz desde sempre, né? Uma igreja consagrada, ela precisa ser uma igreja com coragem, com convicção para enfrentar os desafios. Esse povo aqui não era ainda, seriam no futuro. Deus estava ainda os capacitando, mas nós podemos olhar para os erros dele e aprender com os erros também. Pessoas inteligentes fazem isso, não aprendem só com os acertos, mas aprendem com os erros dos outros, para não cometer os mesmos erros. Eles são medrosos, eles são milindres. Irmãos, acabou o tempo de ser igreja milindre. Sabe o que é milindre? Fulano olhou de cara feia para mim, eu nunca mais vou naquela igreja. Irmão, de repente fulano olhou de cara feia porque é a cara que ele tem. Pode ser que ele esteja com cólica, pode ser que ele esteja com dor no estômago, pode ser que ele esteja com diarreia, pode ser que ele tenha acabado de dar uma topada numa pedra. E aí eu dei uma topada numa pedra, estou fazendo aquela minha careta de quem acabou de esfolar o dedo na pedra. Se eu olhar para mim, eu vou te olhar com de cara feia, pode ter certeza. E olha que eu nem tenho no meu arsenal de caras, eu nem sei se eu tenho uma bonita para te olhar, mas eu vou olhar. A gente vive uma época em que os crentes não podem ser tocados. Quando eu era criança, existiam muito mais aqui no nosso bairro, mas eu ia para a escola, e a minha alegria, ainda mais quando eu estava com o horário bem adiantado, era passar assim perto dos meios fios, e dar uns chutinhos assim, numa plantinha que a gente chamava de dormideira. Lembra disso? Aí eu pá, aí a florzinha, fechava.
a florzinha, a plantinha ia fechar. Lembram dessa plantinha? A gente não vê com muita facilidade hoje em dia, né? Mas eu via muito. Um monte de crente dormideira. É gente que não pode ser tocado, irmãos. Você tem que se revestir da armadura de Cristo, para que essa armadura te dê vigor, te dê força, te dê convicção na caminhada. Deus estava com eles e eles estavam ali. A minha versão diz lá no verso 10, em pânico, histéricos. O povo de Deus consagrado não é histérico, o povo de Deus consagrado é corajoso. Enche com vigor. Se você acha que eu sou louco ou corajoso por a gente estar encabeçando uma obra de novo tempo, você não vai ver o que vai ser o pastor Samuel em 2023 com esse tempo construído, irmãos. A loucura que a gente não vai ser. A coragem, eu vou entrar em todos os becos desse lugar, a gente vai entrar em todos os botecos desse bairro, pregando a palavra de Cristo em meio às trevas. A gente precisa de gente corajosa. Estava do lado lá do pastor que está ali, em uma comunidade extremamente perigosa, irmãos, ainda é perigosa, o Aço. Ele fala que antes de cultuar, ele passa perto de gente armada. Vai ficar milindre, vai ficar com medo de propagar o evangelho, vai ficar com medo de chegar ali e falar assim, olha, Jesus pode te livrar dessa vida, porque assim, ó, tu vai para o inferno e nem vai demorar, porque daqui a pouco tu leva um tiro. Tem que ter coragem, tem que ter vigor. Conheço um pastor, o pastor César, que trabalhava na capelania na Convenção Batista Carioca e agora está trabalhando em comunidades de risco, irmãos. Outro dia o pastor César me convidou, pastor, vem para cá, eu nem pude ir porque eu fiquei doente, mas vai ter aqui o pessoal aqui que vai guardar o seu carro de novo, né? Porque eu já tinha ido numa outra circunstância e meu carro já tinha sido bem guardado. Nunca meu carro ficou tão protegido na época eu tinha carro, né? Meu carro nunca ficou tão protegido, porque no shopping não tem gente de R15 protegendo meu carro. E lá tinha na comunidade. Está trabalhando lá, é com coragem, é com vigor. As dificuldades vão vir, o inimigo vai perseguir, o inimigo vai usar gente, mas você precisa ter coragem, precisa ter força. Uma igreja consagrada é uma igreja com coragem. Chega de ficar lamentando, porque o irmãozinho, não sei o que mais. Problema do irmãozinho. Segue com fé na sua caminhada. Já cantava o Kleber Lucas, né? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Vou seguir com fé na minha caminhada. A gente vai viver uma realidade de milindre até quando? Então, a igreja consagrada é uma igreja que precisa ter coragem. Olha como eles falam para Moisés. Era melhor a gente ter ficado lá. Não tinha sepultura suficiente lá no Egito para enterrar a gente, não? Não tinha sepultura suficiente. O medo deles era tão grande que olha só o que eles fazem. Eu sei que a circunstância era uma circunstância complicada. O mar estava à frente. O exército de Faraó estava atrás. Não dava para caminhar para o mar, pelo menos eles achavam isso. Nem dava para enfrentar o exército de Faraó. Ou seja, estamos em uma sinuca de bico, estamos encurralados, vamos morrer. E aí eles chegam a afirmar: é melhor ser escravo no Egito do que um cadáver no deserto. Duas situações diferentes. Eles achavam que era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Eles só não sabiam que Deus não ia deixar eles morrerem ali. A vontade e o plano de Deus não eram que eles morressem no deserto, era que eles desfrutassem da terra prometida. Então, não são só duas circunstâncias, eles enxergaram só duas: ser escravo no Egito ou morrer ali. Mas Deus tinha um outro propósito, que era viver e na terra prometida. Então, não enxerguem só duas circunstâncias, enxerguem três possibilidades. E eu espero em Deus que você siga pela terceira. A primeira é: eu vou voltar para o mundo, vou ser escravo no Egito. Vou viver a mesma realidade que eu vivia antes. Afinal de contas, eu vivia lá e eu sobrevivi tanto tempo. Voltar para o Egito é voltar para a vida velha. É viver uma circunstância que você já passou e você sabe que não dá em nada.
sabe que não tem relacionamento com Deus. Morrer no deserto é morrer diante das circunstâncias. Quanta gente morta aí diante dos desafios. Quanta gente morta aí diante das lutas e das aflições. Morri, eu não quero mais nada. Pastor, nessa igreja eu não faço mais nada para ninguém. Cansei, não quero mais. Mas vem, você cantava no coral. Eu não quero mais cantar no coral. Passei por uma situação aí e minha fé morreu. Morreu no deserto. Ficou ali. Mas eu louvo ao nome do Senhor, porque Ele é especialista em ressuscitar mortos. E Ele essa noite está ressuscitando gente aí, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que o propósito de Deus era outro. Ele queria que eles vivessem com alegria na terra prometida. Mas esse povo ainda precisava ser tão consagrado que eles não tinham essa coragem. Tanto é que essa geração não entra na terra prometida, por causa dessa falta de fé, por causa dessa falta de coragem, por causa dessa falta de vigor. Então, em primeiro lugar, você precisa entender: igreja consagrada é a igreja liberta. É uma igreja que sofre perseguições, é uma igreja que precisa ter coragem. E por último, a igreja consagrada é uma igreja que precisa ter fé. Irmãos, fé é convicção daquilo que você não está vendo. Fé é certeza daquilo que você ainda não alcançou, mas sabe que alcançará pelo poder de Deus. Isso é fé. Quando a gente olha para um templo e a gente fala assim: não, esse templo vai sair, tem que ter fé. Eu sei que alguns irmãos começaram a brotar essa fé no coração há pouco tempo, mas no meu coração já está um tempão. Fé. Eu quero que você se desperte para a fé, porque a fé faz você enxergar realidades que os seus olhos não podem ver. Aleluia, porque o Senhor está abrindo os olhos da fé dessa igreja em nome de Cristo Jesus. O Senhor está mostrando para a gente que a gente precisa ter fé. A situação é ruim, a coisa está braba aqui, mas eu tenho fé porque eu enxergo além das circunstâncias. Isso quem dá é Deus. A família está destruída, mas eu tenho fé, o Senhor vai restaurar a minha casa, amém? A minha vida profissional não está legal, eu preciso me esforçar, eu preciso da ação de Deus. Eu tenho fé que Deus vai agir na minha vida profissional. A minha vida com Deus está em frangalhos. Eu não tenho mais oração, eu não leio mais a Bíblia, eu não busco o Senhor, eu não venho mais à igreja. Mas eu tenho fé. Aí sim, começa com a fé. Você entra com a fé, Deus entra com o poder. Você entra com a fé e Deus entra com o poder. Deus entra com aquilo que você não pode fazer. Precisa ter fé, porque antes de abrir o mar vermelho, Deus manda o povo marchar. Porque seria bem lógico e nem exigiria fé se Deus falasse assim: olha, vou abrir o mar vermelho. Puf, mar vermelho se abriu. Agora marchem. Que fé eu preciso, gente. Deus já me mostrou, o negócio já está lá. 2 paredes de um lado, mar lá aberto, eu posso caminhar tranquilamente. Beleza, Deus fez um milagre. Agora Deus mandar: o que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar? Para onde? Marcha adiante. Vá com fé, você vai lá, toca na água e manda esse povo marchar. Ele atrasa os egípcios lá, que a nuvem desce, confunde lá os egípcios ficam: para onde é que a gente está indo? É o tempo suficiente para que aquele povo consiga atravessar. Mas irmãos, é marcha. Marcha significa avançar. Me corrijam os militares que nós temos aqui. Existe alguma marcha, porque eu não tive oportunidade de servir no quartel, mas a gente teve ali gente que serviu muitos anos. Existe alguma marcha para trás? Existe. Existe alguma coisa assim do tipo: exército, vamos marchar. A galera faz um moonwalker assim, igual o Michael Jackson para trás. Tem isso lá? Tem na PM isso, gente? Tem? Não? Marinho tem não? Não tem. Marchar é para onde? Para frente. Marchar é para frente. Irmãos, como diz o nosso amado Fernando Brandão, não é tempo de recuar, é tempo de avançar. A igreja consagrada de Cristo, e nós estamos sendo consagrados pelo Senhor, amém? A igreja consagrada de Cristo é uma igreja que avança. Irmãos, avança, não dá mais para voltar para trás. Uma redundância, né? Mas não dá mais para voltar.
Não dá mais para recuar, não dá para a gente falar assim, não, a gente já teve isso, mas a gente vai ter mais, e vamos voltar ali, vamos dar uns 10 passos para trás. Não dá não, irmãos. É tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, é tempo de ver o milagre de Deus pelo poder do Senhor. Então não recue diante das dificuldades do inimigo, não recue em sua casa diante das aflições, não recue em sua vida com Deus diante das dificuldades de tempo, de trabalho que você tem. Avance, cresça, avance e seja uma igreja consagrada ao Senhor, marche. O Senhor diz para nós, na noite desse dia, diga ao povo da PIB de Cosmos que marche. Você ouviu isso? Diga ao povo da PIB de Cosmos que marche. Tem marcha para trás? Não tem. A marcha é para frente. É avançando. Então, irmãos, é tempo de avançar sim. É tempo de avançar na pregação do Evangelho. É tempo de falar de Jesus para as pessoas. É tempo de compartilhar o amor de Cristo. É tempo de você pegar o seu vizinho pelo braço e falar assim, você precisa ter Jesus na sua vida. É tempo de você convidar as pessoas para ouvirem a palavra na igreja. É tempo de você orar pelas famílias, orar pela sua casa, orar pela sua vida. É tempo de avançar sem temor, sem falta de fé, sem medo das perseguições. É tempo de avançar, igreja. Nós estamos colocados nesse lugar porque o Senhor determinou sobre nós que nós vamos avançar. O final dessa caminhada é o lar celestial. Aleluia. Mas enquanto a gente não chega no lar celestial, a gente vai chegar em todos os lugares que o Senhor Jesus nos quer. Amém? A gente ainda não está no lar celestial, mas se o Senhor mandar a gente para a brecha, se o Senhor mandar a gente para o pior lugar de Cosmos, se o Senhor mandar a gente pregar o Evangelho para a família mais destruída que a gente tiver aqui, a gente vai, porque a gente vai para frente, a gente avança em nome de Cristo Jesus. São 70 anos, irmãos, 70 anos. Muitas e maravilhosas coisas Deus fez nessa igreja, mas é tempo de avançar. É tempo de fazer ainda mais. E se você está vivo, é porque o Senhor quer usar você nessa marcha. Você faz parte desse exército. Você faz parte desse grupo que está marchando. O mar vai se abrir. Por enquanto a gente só vê o terreno todo esburacado ainda. Tem uns buraquinhos ali. Uns buraquinhos, tá? Porque senão o Henrique vai ficar bravo aqui. É o terreno com uns buraquinhos. Você não vê obra, não está vendo templo nenhum, mas é tempo de avançar, porque o Senhor vai abrir esse mar. O Senhor vai fazer a obra. Eu não sei que obra o Senhor tem para fazer na sua vida, mas hoje é o tempo de você abrir a sua vida para Jesus, para que essa obra comece hoje na sua vida. Amém? Ó crente, deseje ser essa igreja consagrada ao Senhor Jesus. Deseje isso aí dentro do seu íntimo. E isso não tem nada a ver com o irmão do seu lado, não tem nada a ver com a pessoa lá de trás, aqui da frente. É pessoal. Você é a igreja de Cristo. Consagre-se você, para que a partir de você a gente viva um grande avivamento aqui para a glória do Senhor. Agora você não crente, se você ainda está no Egito, se você ainda está nessa escravidão lá do Egito, Jesus tem liberdade para você, aleluia. Ei, presta atenção nisso. Jesus tem liberdade para você. Jesus quer que você caminhe em liberdade, viver de glória em glória, de milagre em milagre. A glória do Senhor Jesus está disponível a você. Presta atenção, não se distrai não, com movimento nenhum. Jesus está disponível para você, meu amigo, que está visitando a gente aqui. A liberdade foi comprada para você lá na cruz do Calvário. Os seus pecados impediam que você se relacionasse com Deus. Aí Jesus foi e pegou seus pecados e morreu por eles. Olha que coisa maravilhosa. O que te impedia não te impede mais. Jesus morreu por eles. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo morreu pelos seus pecados. Agora o que você precisa fazer é querer essa libertação. Não venha me dizer que é melhor ser escravo no Egito. É melhor ser livre com Deus. Então, se nós temos alguém aqui essa noite que hoje quer entregar sua vida para Jesus e quer experimentar a liberdade que só Jesus pode dar,
enquanto a igreja está orando pela sua vida, eu quero convidar você a tomar uma atitude de fé e coragem, porque igreja consagrada tem fé, igreja consagrada tem coragem. Ninguém agora está mexendo no celular, ninguém, em nome de Jesus. Todo mundo está orando pela sua vida, está orando por você, porque é tempo de oração e de consagração, é tempo de batalha espiritual, porque o inimigo está aí convencendo você que você não precisa de Jesus. Mas em nome de Cristo Jesus, você não vai dar ouvidos ao inimigo, você vai dar ouvidos ao libertador da sua alma, que é Jesus. Então, em nome de Cristo Jesus, enquanto a igreja está orando por você, as pessoas estão intercedendo, elas estão nessa batalha junto com você. Se você está aqui e você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão assim, aonde você estiver. Aonde você estiver, levanta a sua mão e diga assim: eu quero, eu preciso disso. A minha família precisa ser restaurada. A minha vida com Deus precisa ser restaurada. Eu preciso me consertar com o Senhor. E hoje é o dia que eu vou fazer isso. Crentes e não crentes, você pode levantar a sua mão e dizer assim: olha, eu quero ser livre em Jesus. Eu não sei quais são as amarras que te prendem, mas eu sei que Jesus pode te libertar. Eu não sei qual é o que te oprime, qual é a luta que você tem enfrentado, mas eu sei que com Cristo nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então não se constranja, não se envergonhe. Essa é a noite de concerto seu com Deus. Foi para isso que Deus te trouxe aqui.